em relação às enzimas, elas têm alguns fatores limitantes do seu funcionamento. Vamos lembrar o seguinte, uma coisa importante. O funcionamento de uma enzima depende muito da sua estrutura terciária, aquela estrutura geométrica que ela adquire, aquele formato, porque o sítio ativo precisa encaixar no substrato. Então, qualquer tipo de alteração que você faça na organização geométrica, na estrutura geométrica, portanto, nas ligações químicas que garantem essa estrutura geométrica, vai afetar o formato do sítio ativo, e se esse sítio ativo tiver um formato alterado, ele não se encaixa no substrato. Se ele não se encaixa no substrato, não existe reação. Então, se uma enzima ela vai reagir, o sítio ativo precisa encaixar no substrato. Mudei o formato do sítio ativo, ele não encaixa. Se não encaixa, não tem reação enzimática. Então, o que vai limitar a ação enzimática em alguns casos é esse formato que ela vai adquirir. E como é que isso funciona em relação à temperatura? Bom, se a gente aquece um composto ou se a gente esfria um composto, a gente sabe que, na verdade, esse conceito de esfriar e aquecer está diretamente relacionado à movimentação dos elétrons, à movimentação de toda a estrutura da molécula. Então, os componentes moleculares sendo agitados, eles vão tender a romper as ligações, e se eu rompo as ligações, eu perco o formato, eu perco a estrutura da proteína. Por outro lado, se eu começo a esfriar, essa movimentação molecular diminuindo, a tendência é que essas moléculas comecem a se aproximar, se aproximar, se aproximar, e o que acontece? O sítio ativo também não vai mais encaixar no substrato. Então, esfriar demais ou aquecer demais deforma a proteína, e essa deformação vai afetar o seu funcionamento. Por isso que esse gráfico ele mostra o seguinte, que em temperaturas muito baixas, você não tem reação enzimática. E em temperaturas muito elevadas, você também não tem reação enzimática. A grande diferença é que aqui a enzima ela está inativa, porque eu simplesmente esfriei e a estrutura ficou compactada. Se eu começo a aquecer, eu vou abrindo a estrutura e ela vai chegar no seu formato ideal para a atividade. Eu cheguei numa temperatura ideal para isso, que é chamado de ponto ótimo. Esse ponto ótimo varia de acordo com cada espécie, a temperatura ideal para o funcionamento daquela célula. E aí, se eu continuo aquecendo, eu chego num ponto em que acontece a famosa desnaturação. Você quebrou a molécula de tal modo, a estrutura proteica está quebrada e a enzima não consegue mais se ligar ao substrato. Não tem volta da desnaturação, essa enzima está perdida. A enzima inativa ela ainda não está destruída, ela pode ser aquecida até chegar ao ponto ótimo. Agora, se você desnaturou, já era, não tem mais atividade enzimática. É por isso que a gente não pode superaquecer, por exemplo, o nosso corpo. Uma febre muito alta causa transtornos para o seu metabolismo por causa dessa desnaturação que as enzimas do corpo vai sofrer. 36,5 é mais ou menos o nosso ponto ótimo de temperatura no corpo humano. O pH, a variação do pH vai variar a carga elétrica, vai influenciar diretamente na carga elétrica do ambiente. Então, para positivo ou para negativo. E se eu afeto a carga elétrica, é claro que a organização estrutural daquelas moléculas vai ser afetada. Então, uma enzima, se ela estiver num ambiente muito positivo ou muito negativo, comparado com o ideal para ela trabalhar, ela vai sofrer um processo de destruição da sua estrutura molecular. Então, você vai ter, em relação ao pH, nos dois extremos, a desnaturação. Aqui e aqui também tem desnaturação. Então, a enzima ela tem que trabalhar num pH ideal para ela. Cada enzima tem o seu pH ideal. Mais ou menos desse pH ideal vai acontecer a desnaturação e as reações não acontecem. Vocês vão entender isso muito melhor no sistema digestório. A concentração de substrato também afeta. Se você não tem substrato, você não tem reação enzimática, não tem substrato para a enzima agir sobre ele. E conforme você aumenta a oferta de substrato, você vai aumentar a reação enzimática. Só que chega num ponto em que, mesmo que eu continue oferecendo substrato, a velocidade da ação enzimática não aumenta, ela continua estabilizada. Eu cheguei na velocidade máxima. Por quê? Lembra que eu falei que o número de enzimas não é muito grande, você não tem muito da mesma enzima. Então, se todas as suas enzimas estiverem ocupadas com um substrato, não adianta você ficar oferecendo mais e mais e mais e mais e mais substrato, que você já tem um número limitado de enzimas trabalhando. Você não consegue mais aumentar essa velocidade. Então você chegou ao seu limite, você chegou à velocidade máxima. Então são três fatores importantes para limitar a ação enzimática. A temperatura,
que desnatura só quando está muito alto, o pH, que desnatura nos dois extremos, e a velocidade, a concentração de substrato, que determina aqui qual é a velocidade máxima da ação enzimática.